Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa, o seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Os meus entrevistados de hoje serão Norberto Prestes, que é mestre em administração e é presidente da ABQIF, que é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos Farmacêuticos, e Marcos Furlan, que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e professor universitário. E o tema da nossa entrevista será: setor de produtos fitoterápicos pode gerar renda e oportunidades para os pequenos agricultores. Deixa eu começar com o Marcos aqui, que está do meu lado. Marcos, é um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Uma honra estar conversando com você, Divino, e também com o Norberto, né? Então tem aí uma dupla fabulosa para a gente estar proseando sobre esse tema. E queria agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Com certeza vai ser uma prosa muito boa. O Norberto está falando com a gente direto de Brasília, acabou de sair de uma reunião no Ministério, com certeza está cheio de novidades aí. Eu espero que ele possa trazer as novidades para a gente. Norberto, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. E acho que estou otimista. Estou aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, acabamos de uma reunião há pouco, com um projeto desafiador e bastante interessante. A gente vai comentar um pouco sobre isso depois também. Então já vamos fazer o seguinte: você já tem condições de contar para a gente que projeto é esse, tão desafiador? Sim, eu acho que acho que uma coisa importante que a gente deve ressaltar antes de a gente começar essa conversa é que nós passamos aí por uma pandemia, né? Então, a ABQIF, a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Hoje é difícil você perguntar para qualquer cidadão e perguntar: você sabe o que é IFA? Ele vai lembrar que ele ouviu o IFA na televisão, né? O IFA da vacina, está faltando o IFA da vacina, etc. Então, a gente vive um momento crítico, bastante delicado em relação à saúde, à produção de insumo farmacêutico, né? Então, essa reunião foi para apresentar para o Ministério aqui de Ciência e Tecnologia, e eu estou fazendo isso em outros ministérios, Ministério da Saúde, na própria Anvisa, Ministério da Economia. A gente está fazendo um trabalho aqui de articulação bastante grande, estava no Congresso hoje de manhã, mas é para fazer um alerta e apresentar algumas soluções como um piloto para que a gente possa criar um ecossistema, um ambiente onde a gente seja capaz de produzir de ponta a ponta um produto, uma inovação, um medicamento novo para uma doença, a gente conseguir reagir a uma situação como aconteceu na pandemia, né? A gente reagiu, mas foi um pouco aos trancos e barrancos, com dificuldade, com muitas lacunas não preenchidas, né? E a gente precisa agora trabalhar para resolver isso. E a gente tem condições tecnológicas, a gente tem gente inteligente. O Marcos Furlan está aqui para comprovar isso, que pode trazer. Tem ciência no país, tem indústria no país, tem fábrica farmacêutica, farmoquímica, tem os produtores fitoterápicos que a gente está falando aqui agora. Então, assim, já tem uma rede montada. O que a gente precisa é capacitar isso para dar um passo a mais para a gente ser capaz de responder a um problema que pode vir. E é certeza que ele virá. A gente tem que estar preparado, porque está numa situação muito dependente de coisas do exterior. A gente precisa ter a nossa fortaleza aqui. Então, é esse momento de reflexão nosso. Ô Marcos, você que é um especialista na área da fitoterapia, de que forma esse setor pode contribuir dentro desse processo que o Norberto acabou de colocar aqui? Bom, existe, assim, durante um ponto de vista de um período curto, e nos últimos 10, 20 anos, teve um salto robusto na questão da publicação de artigos de pesquisa, e com ênfase nos ensaios clínicos, que são os fundamentais para uma prescrição. Nós temos duas modalidades de produtos que podem ser registrados, o Norberto também pode me corrigir, né? Mas são os produtos tradicionais fitoterápicos, que são aqueles que já têm um uso
comprovado por meio de publicações há mais de 30, 40 anos, né? Foi uma legislação colocada em 2014. Então, esses produtos podem ser registrados, aí possibilitou muitas dessas espécies espontâneas que as comunidades utilizam, exemplo, né, picão preto, erva de Santa Maria e outros, tanchagens, só que esses têm uma prescrição mais restrita. E aí tem os que são os fitoterápicos produzidos pelas indústrias. Aliás, a palavra fitoterápica é sempre um produto industrial que passou por boas práticas de fabricação, tem a mesma qualidade, a mesma eficácia e a segurança que um medicamento sintético. E esses ensaios clínicos, que às vezes demoram desde a cadeia, né, que seria desde da origem do conhecimento que vem da população, passando pelos ensaios pré-clínicos e depois o clínico fase 1, 2, 3, demora cerca de 10 anos. Então, hoje a gente tem um número significativo de pesquisas. O que acontece um pouquinho é que a velocidade dessas descobertas, elas não são acompanhadas pela velocidade das pesquisas agronômicas. Tá? Mas, como está sendo assim, acesa essa chama de motivação pelo uso fitoterápico, que cresce muito mais do que o medicamento sintético, aí as pesquisas agronômicas estão começando a acordar e se organizar para poder dar o suporte para a produção de matéria-prima. Então, isso é importante, é um momento extremamente interessante também, porque a gente, por incrível que pareça, né, a nossa balança comercial, considerando importação e exportação de produtos naturais, é sempre negativa. Né? Isso já vem há algumas décadas, desde que eu sei, uma pesquisa de 2010, década de 2010, 2020, negativa. Não sei se agora recentemente mudou, mas eu acredito que não. Então, é um absurdo, né? Nós temos a maior biodiversidade, 18% a 20% da biodiversidade vegetal no país, e a gente é um grande importador de insumos. A gente exporta matéria-prima e importa o produto já manipulado. Esse é um tema que eu quero falar um pouco mais. Pois não, Norberto, pode. Não, eu só queria completar. Eu acho que o que aconteceu foi uma mudança, inclusive, de comportamento do ser humano, né, em relação à pandemia. Estou falando isso no mundo inteiro. O fitoterápico, ele vem na Alemanha, ele é amplamente utilizado como uma prevenção e um tratamento alternativo aos medicamentos sintéticos, por exemplo, né? Na China também se usa em alta escala a utilização de fitoterápicos como tratamento alternativo ou um tratamento mesmo muito bom. Existem hoje produtos vendidos na farmácia que são fitoterápicos que foram processados dentro de uma indústria que são antivirais, né, que para tratar um resfriado, que é incrível. Tem outros que já existem para tratar herpes, que ele às vezes é mais poderoso, depende do paciente, do que o aciclovir, que é um produto amplamente utilizado, né? Então, assim, houve essa mudança de comportamento desses pacientes, do Brasil, inclusive, de buscar outros produtos, além daquele antitérmico que a gente já conhecia, para eu prevenir. Como é que eu aumento minha imunidade? Então tem um fitoterápico que tem isso. Então eu não tomo um remédio para curar a doença, eu me previno. Então o fitoterápico ele entra muito nesse processo de prevenção, de curar algumas doenças que são menos graves, né? Na Alemanha, como eu falei, eles usam muito mais do que a gente, a fitoterapia. Mas só que também tem outros produtos bastante interessantes sendo desenvolvidos no Brasil a partir da biodiversidade brasileira. Tem uma que está em teste clínico, como o Marcos estava mencionando, e está em estágio avançado já, está na fase 3, são 4 fases, está na fase 3, com 85% de eficiência, desenvolvido aqui no Brasil para tratar o vitiligo, que é uma doença que acomete 2% da população mundial. Esse produto, ele é um tratamento contínuo, né? Você fica tomando esse produto, e ele veio de uma planta da biodiversidade. A previsão de lançamento dele é para 2026, no mundo inteiro, e a previsão de faturamento é de 6 bilhões de dólares, só no primeiro ano. Então, assim, olha o que a gente tem de potencial. E só para você ter uma ideia, o ticket médio assim no Brasil
parece que são 100 ou 150 dólares, nem isso, que o brasileiro consome de fitoterápico. Na Alemanha, do que ele compra na farmácia, 70% são produtos fitoterápicos. Então, assim, a gente ainda tem um mercado enorme para explorar e trazer isso para uma realidade mais científica, eu diria, né? Do que a tia fala do chazinho, esse chazinho ele ser entendido como um processo de tratamento mesmo, de cura de uma doença, de prevenir alguma coisa também. A gente tem que olhar para o fitoterápico não como o chazinho da vovó, né? Então, assim, é muito mais do que isso. A gente tem um potencial enorme aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso. Eu estou conversando hoje com o Norberto Prestes, que é mestre em administração, presidente da ABQIF, Associação Brasileira da Indústria de Produtos Farmacêuticos, e com o Marcos Furlan, engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, professor universitário. E estamos falando a respeito do setor de produtos fitoterápicos. Ele pode gerar renda e muita oportunidade também para os pequenos agricultores, e já já a gente vai entrar especificamente nesse tema. O Marcos, o Norberto falou ainda há pouco a respeito do chazinho da vovó. Você acha que muita gente ainda tem esse conceito a respeito dos fitoterápicos? Existe, hoje também tem uma amplitude maior de prescritores, né? Hoje o nutricionista, até o fisioterapeuta, o enfermeiro, dentro da enfermagem, a odontologia, a medicina sempre, né? Eles podem prescrever. O chazinho, ele tem um risco, porque ele tem uma variação muito grande de princípios ativos. Ele pode ser prescrito, e às vezes é prescrito, principalmente pelo nutricionista, para alguma doença mais leve, né? Um problema digestivo, um chá de camomila para uma ansiedade leve, assim, mas correndo risco porque essa variação de princípio ativo é muito grande. Quando seca a planta, que a gente chama de droga vegetal, que não é pejorativo, né? Droga vegetal é a planta seca, é o que está dentro do sachê, né? A gente tem mais segurança, tem maior concentração de princípios ativos, diferente do que muita gente imagina que fresco é melhor. Mas esse tipo de informação não dá para se utilizar o chazinho como um tratamento seguro para a prescrição. Por isso que vem os fitoterápicos, que é aquele que tem a garantia. O Norberto até falou das 4 fases, que na verdade a gente chama 3 fases clínicas, pesquisar em seres humanos, e a 4ª fase, que aí vem um alerta muito grande, o pessoal da área de saúde, que é quando o produto já está no mercado, ele já tem a aprovação da Anvisa, e o que a gente está precisando muito é que as pessoas comentem a resposta do fitoterápico. Não é, pelo menos que eu saiba, não é muito comum o profissional de saúde fazer o que a gente chama de alerta. Porque eu dou aula na faculdade de medicina, converso muito com o pessoal da área médica, faço pesquisa com eles, e às vezes eles comentam, olha, o produto X, ele não funcionou. O produto Y funcionou para isso e mais para aquilo. Eu falei assim, mas você documentou isso? Né? Você gerou um alerta de ineficácia, um alerta de que aumenta a possibilidade de uso, e isso acontece muito com planta. Quando ela começa a estar no mercado, as pessoas percebem, olha, eu percebi que além de me ajudar como coadjuvante na diabetes tipo 2, ela também está me ajudando a reduzir o colesterol. Isso falta um pouquinho, mas isso cada vez vai se avolumar mais, porque é impressionante a quantidade de cursos hoje que tem para prescritores. Hoje, estou aqui em São Paulo, pelo menos tem uns 10 a 15 pós-graduação específicas ensinando a prescrição. Então tem, mas a gente percebeu, eu fiz uma pesquisa recente, aprovada pelo Comitê de Ética, com uma população de uma cidadezinha que chama Sapucaí-Mirim. Aí a gente vê a importância. Na pandemia, aumentou o consumo desses chazinhos, principalmente para problemas de ansiedade, às vezes problema digestivo, e aí a gente percebe que a população tem uma confiança. E as comunidades tradicionais, a gente fala assim, o chazinho tem um pouco de segurança, mas as comunidades tradicionais já sabem a dosagem que é comum para eles. É impressionante como 80% a 90% do conhecimento popular acaba sendo comprovado pela ciência. Mas o caminho é longo até chegar no produto registrado.
Norberto, eu tenho uma percepção, eu gostaria que você dissesse se eu estou certo ou se eu estou errado na minha percepção. Parece que o brasileiro nunca tomou tanto remédio na vida como tem tomado hoje em dia. Isso é real ou não? Isso é verdade. Primeiro que existe na rede social hoje, né, você tem uma divulgação mais ampla de possibilidades aí, inclusive dos fitoterápicos, né, de outros medicamentos que não exigem prescrição médica. Então, e também, teve um dado bastante interessante, mas isso aconteceu no mundo inteiro. Quando começou a pandemia, as pessoas que fazem tratamento de uma doença crônica, pressão alta, diabetes, HIV, qualquer coisa desse tipo, eles não mantinham o tratamento regularmente. A maioria dos pacientes, eles pula 2 dias, vão 2 dias. O que aconteceu? Veio a pandemia, eles acharam que ia morrer, e aí eles voltaram a tomar o medicamento todos os dias, da maneira que tem que ser corretamente. E isso duplicou, triplicou a quantidade de consumo desses medicamentos, né? Então, assim, houve essa mudança de comportamento e também mudou o com medo de morrer. Então, eu tomo mais vitamina C, eu tomo mais complexo vitamínico, eu fico buscando coisas que vão mexer na minha imunidade, vou descobrir o que fitoterápico é bom para o meu fígado. Tá tendo agora câncer de intestino. Nossa, o que eu vou tomar agora que posso evitar uma doença mais grave no meu intestino? Então, essa percepção aí da saúde do próprio paciente, de enxergar e procurar e buscar, porque tem muita informação hoje na internet, e poder comprar um medicamento, é o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, essa mudança do comportamento, da preocupação com a saúde, de uma nova pandemia e etc., está fazendo com que os pacientes consumam mais medicamento. Fora isso, né, a gente tem uma epidemia, que eu diria, de doenças mentais, né? Então, assim, insônia, ansiedade, não sei o quê. Isso, no Brasil, o que aumentou o consumo é uma coisa inacreditável, né? A gente está acompanhando até esse processo da absorção do medicamento à base de cannabis, justamente para isso. A gente está vendo outros tipos de medicamento, antidepressivos, etc., consumidos em larga escala por jovens, né? Coisas que nós não imaginávamos. Enfim, tem uma mudança de comportamento social bastante complexa, que também está exigindo mais dos pacientes no consumo de medicamento. Bom, eu queria só lançar mais desculpa, agora, Divino, você me dá uma... assim, eu queria só abrir uma discussão que eu acho que é fundamental aqui. Quando a gente fala de Pois não. fitoterápica, você está falando dos pequenos agricultores e tal, talvez você já até está programado fazer essa pergunta, né? Mas na minha percepção, eu acho que para o Brasil seria uma mudança enorme socioeconômica se esse setor fosse levado a sério até as últimas consequências. Porque, assim, o Fernando pode falar muito mais do que eu, porque ele é expert nesse assunto. A cadeia de um fitoterápico, hoje no Brasil, existem poucas empresas comparado com outros setores, mas elas exigem a produção seja feita de maneira orgânica, tem que ter muita tecnologia na ponta e, em geral, para uma substância, como a pilocarpina, que é produzida por um fabricante nosso, que vem do jaborandi, que é uma planta natural brasileira, que ela é mandada para os Estados Unidos a preço de ouro, o produto, a substância, porque ela é processada aqui no Brasil. Você não manda a planta para lá como a gente manda um produto agrícola, você manda o medicamento para lá, você manda o insumo para lá. Essa substância é usada num colírio para presbiopia de uma empresa gigante norte-americana. Essa empresa que eu estou falando, que produz essa substância, ela contrata 30 mil famílias para produzir isso aí. São 30 mil pessoas ligadas diretamente no campo que produzem, não famílias, mas 30 mil pessoas, diretamente no campo, que são contratadas de famílias, produtores pequenos rurais, que produzem, são capacitados, fecham contratos de 5 anos, é uma cultura orgânica, exige conhecimento, a família ela é obrigada, entre aspas, a estudar, o que estimula ela a produzir outros produtos de valor agregado. Eu acho que o Marcos ele pode falar um pouco mais sobre isso. Então, se a gente estimular no Brasil essa cadeia, a gente consegue produzir para o país e para exportar produtos de alto valor agregado e ainda com possibilidade de desenvolver tecnologias
e descobrir medicamentos, como eu mencionei agora, para o tratamento do vitiligo, entendeu? Então, assim, como esse daí da presbiopia, que é uma planta brasileira. Então, assim, o que a gente está perdendo? O tanto que a gente está perdendo em ter isso para a saúde pública, em estruturar essa cadeia formalmente. Acho que o Marcos pode falar um pouco, a gente está levantando aí quais são as 50 espécies que poderiam ser produzidas aqui no Brasil, que tem alto valor agregado no Brasil. A gente vai discutir isso com o MAPA, vai discutir isso com o BNDES, e assim, ainda tem regulatório que coíbe um pouco as empresas investirem, mas assim, para mim, isso é uma mudança radical numa economia brasileira, especialmente para o agronegócio. A gente, inclusive, está trabalhando num programa, vai começar esse ano, num programa mais intensivo, de sensibilizar os grandes produtores rurais que produzem soja. Guarda um pedaço aí. Você que é pequeno produtor rural, você não quer também trabalhar com isso? Você pode ganhar bastante dinheiro com isso. E a indústria está precisando disso. Então, assim, eu acho que o nosso papel da BKIF é estimular a produção de insumos farmacêuticos no Brasil. E insumos farmacêuticos de origem vegetal é fundamental. É talvez a única cadeia que nós temos completa no país. Para produzir qualquer tipo de medicamento, a gente precisa importar muita coisa, 95% é importado. Mas fitoterápico poderia ser uma coisa produzida aqui. A Alemanha, que exporta, é a maior exportadora para o Brasil. É uma das maiores produtoras do mundo. Do quê? Do IFA, do insumo, que está processado com alta qualidade. Ela compra matéria-prima do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E como que a gente não é um player principal e fundamental nesse processo? Para mim, eu não consigo entender isso. Então, a gente precisa mudar isso, e nosso papel aqui, eu acho, do Furlan, e esse teu programa, o programa que a gente está falando aqui, é para sensibilizar e despertar esse interesse no produtor rural. A gente espera que, em pouco tempo, quem sabe, está sendo lançado algum programa focado nesse assunto. É isso, desculpa alongar, Furlan ou Divino, desculpa isso, eu acho que é um ponto fundamental e importante para ser abordado. Tranquilo. Estamos abordando hoje o tema dos fitoterápicos e o quanto isso pode trazer de renda para o produtor rural. Eu estou conversando com o Norberto Prestes e com o Marcos Furlan a respeito desse assunto. Ô Furlan, o que é que está faltando então para que essa produção seja incentivada? Bom, na verdade, são atores que têm que estarem ajustados, né? Primeiro, a formação do engenheiro agrônomo era voltada muito para a produção de alimentos. E produção de medicamentos de origem vegetal é muito diferente, né? Só para você ter uma ideia, quando eu quero plantar alface, ou café, ou cana, eu tenho que fazer todos os tratos direitinho, porque a planta não pode ser submetida a nenhum estresse. Sem estresse, ela produz bom teor de proteína, carboidrato, lipídio. Já plantas medicinais, a gente tem que ter algum tipo de estresse, dependendo do princípio ativo. Alcaloides, nós podemos deixar que ocorra insetos, flavonoides, tem que ser a pleno sol, óleos essenciais, se for herbácea, épocas mais quentes. Então, existe um diferencial da condução. E nas faculdades de agronomia, agora, nos últimos anos, tem a disciplina, mas ainda poucos profissionais formam para atender esse mercado. Mas hoje existe, né? Existe essa possibilidade de ter um número significativo para dar essa assistência técnica. O Paraná é um grande exemplo, né? Cerca de 80% a 90% da produção de matéria-prima de produtos de origem natural é produzida no Paraná, eles são muito organizados. E os pequenos produtores se organizam em cooperativas, em grupos, porque não compensa para um pequeno produtor construir um secador só para ele, um destilador. Então, quando ele se junta a alguns outros produtores, acaba viabilizando a produção de determinadas espécies. E tem algumas que estão evoluindo muito, inclusive de forma sem essa organização que a BKIF quer proporcionar, e outras instituições. Por exemplo, a gente vê hoje no mercado de Taubaté, onde eu ministro aulas, vendendo cúrcuma longa, aquela raiz de cor laranja, por R$8, R$10 o quilo. Ela chega a produzir 40 toneladas durante o ano em um hectare, né, 10 mil metros quadrados, enquanto o milho, uma média de 100, 160 sacas por hectare em 6 meses. Então, o rendimento é muito maior. Agora, imagina se esses produtores estiverem associados à produção direta para as empresas, né? Então, o capim-cidreira,
que é bastante consumido, inclusive nos supermercados, a gente encontra, produz 10, 15 toneladas durante o ano de matéria seca, não é nem fresca. Né? Às vezes vende R$1, R$2 para o atacadista, nem para a indústria. Então, existe. Agora, a dificuldade do produtor rural é garantir a qualidade para o atacadista. Então, a gente precisa desse ator, que é o profissional da agronomia, auxiliando na qualidade desse produto. Eu conversei com alguns atacadistas um tempo atrás, eles dizem que se produz na hora de colher, colhe errado, na hora de secar, perde a matéria-prima por falta de assistência técnica. Então, se a gente ajustar essa assistência técnica e passar para o produtor, e o produtor, como o Brasil é muito diversificado, e a gente tem dezenas de espécies, pode ser selecionado por região. Não é como as grandes culturas, né? Hoje a soja, quando eu estudava, fazia agronomia, a soja era quase limitada ao Rio Grande do Sul, né? Hoje ela se espalhou. Mas tem determinadas culturas medicinais que elas são específicas para alguma região. Então você imagina no futuro o Brasil um verdadeiro cardápio de plantas medicinais espalhada no mundo inteiro. Qual o país que tem essa amplitude de latitude, de clima, de solo, de biomas, que nem o Brasil, né? O Brasil tem desde o cerrado, que proporciona muita insolação, facilitando plantas que produzem alflavonoides, que são compostos bioativos, matas fechadas que proporcionam extração de produtos ricos em alcaloides, que são muito associados à proteção contra herbívoro. Então, a gente precisa desse ajuste. As empresas farmacêuticas estão bem ajustadas, o profissional de farmácia é bastante capacitado para trabalhar com esse material, então a gente só precisa ajustar a questão da assistência técnica e do produtor. Né? E o produtor, ele não precisa despender áreas enormes, são áreas pequenas, até porque ele vai treinando no comecinho. Então é interessante para o pequeno produtor, mas ele tem que estar organizado, porque também se a indústria comprar só de um produtor, ela vai ter que ter um laudo daquele produto, e às vezes não compensa ela comprar 100, 200 quilos de um produtor. Por isso que é importante uma prefeitura se organizar, ou um estado, fazendo cooperativas específicas para produtos, como acontece em algumas plantas são condimentares, mas são usadas também na indústria farmacêutica, é o gengibre. O gengibre tem organizações de produtores, até são às vezes fechados, alguns, que exportam uma quantidade significativa e uma outra quantidade para o mercado interno, para a indústria farmacêutica. E isso seria interessante. Nós deixamos, por exemplo, a nossa menta, a hortelã, a gente perdeu para o Paraguai. Né? O Paraná era um grande produtor, começou a dar uma ferrugem, uma doença, e em vez de tentar começar a fazer estudos para o controle, vamos deixar, ela vai para o... E aí o Paraguai... Só interrompendo, Furlan, em 2018, 2017, eu não tenho esse dado atualizado, mas em 2018, 2017, eram 40 milhões de reais que te importou da menta, porque não produzimos mais nada que 40 milhões de dólares, não é reais, não. Aí como que não é importante, como é que não é interessante, né, Marcos? Esse é um ponto. Sim, sim. E falta só essa organização desse... É interessante que essa cadeia de plantas medicinais, o final está ajustado, o comecinho que a gente precisa ajustar. E se não ajusta direitinho o começo, logo no final vai começar a ter problema. E esse problema a gente está resolvendo comprando de fora, que não deveria, né? Então só falta... Antes de começar a nossa prosa, eu não imaginei que fosse ser tão rico assim. Então, o tempo acabou, gente, infelizmente, mas isso me dá uma sensação muito boa, é uma sensação de que eu vou ter que trazer vocês novamente aqui para a gente continuar a falar desse tema. Que tema interessante, que bacana, ô Norberto, quando você começou a trazer esses números, eu não tinha noção dessa grandiosidade, o Marcos Furlan também abriu assim a minha cabeça em relação a tudo isso. Eu, inclusive, vou aproveitar, Marcos, você falou de prefeitura, vou apresentar esse material de vocês aqui para os gestores aqui da minha cidade, quem sabe eles possam se interessar um pouco mais pelo assunto. Gente, muito obrigado. Agradecer o Norberto aí, que acabou de sair da reunião. Para vocês terem uma noção, gente, ele está do lado de fora do Ministério, né, para falar com a gente, né, roteando a internet dele lá. Norberto, muito obrigado. E logo, em breve, a gente vai continuar esse assunto, viu? Sim.
Maravilha. Obrigado a vocês. Gente, obrigado. Obrigado, professor Marcos. Obrigado, ótimo. Ô, Marcos, olha, que perspectiva bacana que você trouxe. Cara, que coisa boa. Eu até estou com o meu chazinho aqui, né? E vou continuar a tomar. Muito obrigado, Marcos. Um abraço, viu? Um abração. Obrigado pela oportunidade. Gente, eu conversei aqui com o Norberto Prestes, que é mestre em administração e presidente da ABQIF, Associação Brasileira da Indústria de Produtos Farmacêuticos, e com o Marcos Furlan, engenheiro agrônomo, doutor em agronomia e professor universitário. E falamos sobre o setor de produtos fitoterápicos, que pode gerar renda e oportunidades para os pequenos agricultores. Se você gostou desse nosso bate-papo, dessa prosa, deixa aqui o seu comentário, deixa um like e se inscreva nesse canal. Até a nossa próxima prosa. Grande abraço e até lá.